98, teremos clareza para falar com convicção, esclarecer e não confundir, para alimentar o debate com a informação correta e foco na verdade, nas propostas, para esclarecer grandes problemas e apresentar soluções, e falar do único bem comum, o município de Patos de Minas. Debate 98 nas eleições 2020. O seu espaço de participação, representando você no rádio, seu porta-voz. Amarildo Ferreira, 48 anos, do Partido Patriota, é casado, pai de 2 filhos, trabalha há 29 anos na aviação Pássaro Branco. Atualmente exerce o cargo de coordenador de tráfego. Foi homenageado pelo SESC Senat como funcionário modelo do transporte em Minas Gerais. Foi fundador e presidente por 3 mandatos do Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Coletivo Urbano. Fundador e presidente por 4 mandatos do Grêmio Recreativo dos Empregados da Aviação Pássaro Branco. Foi eleito vereador em 2008, eleito presidente da Câmara Municipal em 2010. Foi diretor-geral da Câmara Municipal de Patos de Minas no período de 2013 a 2016. Foi candidato a prefeito de Patos nas últimas eleições pelo então PMDB, quando obteve quase 28 mil votos. Atualmente é o presidente da Comissão Provisória do Partido Patriota. Amarildo Ferreira, pré-candidato a prefeito de Patos de Minas, é o convidado do Debate 98. No ar, Debate 98 nas eleições 2020. O poder da informação. Um novo jeito de informar, cada vez mais conectado com você. Dinâmico, interativo e multiplataforma. Um espaço onde o público participa e opina. A partir de agora, Debate 98. 8h09 em Patos de Minas, 8h09, sexta-feira 13. Hoje a gente tem que bater na madeira aí, viu, Flávio Zé Afonso? Bate na madeira. Sexta-feira 13 de março de 2020. Começa agora o Debate 98 em nome do Cicobi Credicopa. O crédito consignado, que já é convidativo, agora está ainda melhor. Conheça as taxas promocionais de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS durante todo o mês de março. Venha conhecer na Praça Desembargador Frederico 37 ou ligue 3882-2400. No Marista você encontrará um colégio experiente, inovado e renovado, capaz de responder com audácia às necessidades da modernidade. Unipan, educação que transforma. Tá um tal de álcool gel aqui no estúdio que eu vou sair daqui, ó, totalmente embriagado. É, o cheirinho é bom. Se chegar ali no volante, vai cair no negócio lá, vai dar 0, não sei o que lá, hein? Bom, debate de hoje, Zé Afonso, nós damos sequência aí às entrevistas com os pré-candidatos. E hoje nós estamos recebendo Amarildo Ferreira Silva, ele que é do Partido Patriota, é o nosso convidado de hoje. Eu cumprimento primeiro o Flávio Souza. Como é que tá, Flávio? Tudo tranquilo? Bom dia, J. Ramalho, bom dia, José Afonso, bom dia, equipe 98, bom dia pro nosso convidado, né? A gente tá acostumado a entrevistar tanto ele todos os dias, tá se sentindo em casa, né? É, ele é de casa. Sejam todos bem-vindos à Rádio Clube 98, vamos discutir, né? Vamos debater, que democracia é isso. Bom, nós podemos aproveitar, Zé, e mandar o pessoal fazer um álcool gel com repelente misturado, né? Porque é pra gente proteger já do mosquito da dengue. Quem fizer vai ficar milionário agora, né? Os dois. Se o gel pudesse proteger do sarampo também. O sarampo tem a vacina, né? Não tem problema. Agora esses outros não tem, né? É verdade. Não é verdade? Bom dia. Muito bom dia, Jota. Bom dia, Flávio Souza. Bom dia, nosso convidado especial, Amarildo Ferreira. Bom dia para você, caríssimo ouvinte. Aqui estamos mais uma vez com o Debate 98, última audição da semana, e com mais um prefeitável aqui, que é um convidado muito especial. Mais uma vez nós estamos trazendo para você aquelas informações necessárias nessa época em que estamos caminhando para mais um processo eleitoral aqui no município. Beleza. Amarildo Ferreira Silva, bem-vindo ao debate. É a primeira vez que nós recebemos você aqui no programa e, claro, agora como pré-candidato ou candidato já a prefeito. Bom dia. Bom dia, Jota. Bom dia, Zé Afonso. Bom dia. Flávio. Bom dia. A todos os ouvintes. Para mim é um prazer estar aqui novamente nessa emissora, né? Primeira vez no programa, mas já diversas vezes na emissora. E parabenizá-los, né, pela iniciativa, parabenizar a emissora por esse espaço democrático. Num momento tão importante, né, onde
comece a tomar algumas decisões em prol do nosso município. Então, quero que desde já parabenizar vocês e a emissora pela iniciativa. Bom, pré-candidato, acho que todos têm o direito de ser, né? Eu sempre falei que muitas pessoas às vezes querem ser candidatos, não têm oportunidade ou às vezes não têm coragem. Mas direito de ser pré-candidato, acho que todos têm. Então, inclusive tem muitos nomes aí se colocando como pré-candidato. É justo, né? Isso quem quer realmente participar tem que fazer esse pré-julgamento de acordo com a população, o que a população pensa daquele nome, mas a gente sabe que na hora H, depois que as coisas acentuam, lá no final, para mês de junho, julho, poucos vão ter essa oportunidade, porque isso não depende só da vontade do candidato. Isso depende, além da vontade dele, da estrutura financeira, que isso é necessário hoje, e da estrutura partidária, e é lógico as pesquisas, né? Porque você sair numa candidatura onde seu nome não aparece nas pesquisas, é uma aventura. E eu acredito que esses nomes que estão sendo colocados aí, não tem nenhum deles com perfil de aventureiro. Bom, eu quero deixar claro para os ouvintes, para todos que vêm aqui, dizer que são 1 hora de programa, né? Dentro do nosso debate aqui, é livre, todos os assuntos serão debatidos, não são as mesmas perguntas que a gente faz para os outros, vão fazer para você, isso aí vai depender do andamento, não tem nada perfil, a ver, né? É livre, é um debate democrático com a participação do ouvinte, inclusive. Tem uns que vão te elogiar, né, Flávio? Lógico. Normalmente o pessoal elogia mais, né, Zé? Do que bate. Não vou mentir pra ele, não. Xinga mais do que elogia. Não vamos assustar ele, não. Eu tenho ouvido aí. Você tem acompanhado os outros candidatos? Eu tenho acompanhado e é normal, né? Natural. Infelizmente, né, o momento político em que o nosso país atravessa, ele não está sendo digno de elogios, né? As pessoas criticam e a gente tem que dar certa razão para elas. Eu fico um pouco triste porque às vezes muitas pessoas criticam sem certo conhecimento, né? Às vezes aceitam ser massa de manobras, vê um fake news e sai passando aquilo para frente, mas quando é uma crítica de uma pessoa realmente que entende, que está por dentro, né? Isso é salutar, né? Isso é necessário. A crítica construtiva. Então a gente vê assim, muitas pessoas no achismo, né? E fazendo críticas e às vezes até com falta de respeito a quem está exercendo o mandato, né? É verdade. Eu acredito que quem está no poder do mandato, acho que ninguém entra tentando ser ruim, acho que todos entram tentando ser o melhor. Às vezes não conseguem tentar alcançar aquela expectativa. Mas a crítica é normal e eu acredito que seja conveniente devido ao momento que o político, né, que o nosso país tem atravessado. Zé Afonso, eu vou começar com você hoje. Vamos lá. Tá legal. Antes de mais nada, eu queria dizer que o Amarildo é nosso ouvinte aqui do debate, está sempre ligado. Bacana, aqui. Manda um alô para ele então aí. Então um alô para Amarildo Ferreira, um alô para o Ageu, para Marília Santiago, para o Paulo Fonseca e para o Nilton Pereira, que são ouvintes do nosso debate 98 também. Magda Rabelo, Paulinha Nogueira também. Tem uma turma aí que é fidelizada, né? É verdade. Sintam-se abraçados. É verdade. Amarildo, você tem um histórico político importante aqui em Patos, né? Porque a gente analisando assim o passado político de cada um daqueles que a gente conversa aqui, nós percebemos alguns pontos que são importantes a gente ressaltar. O seu, por exemplo, é exatamente o fato de você ter se preservado, ter um nome considerado limpo na política aqui em Patos de Minas, foi vereador, foi presidente da Câmara, né? Foi candidato 2 vezes a prefeito, teve uma excelente votação na última eleição. Vamos começar pela questão do financiamento de campanha, o financiamento público. Como é que você vê isso? Como é que você vai administrar isso na sua campanha? Zé, olha, hoje fala muito em fundo partidário, mas a verdade é que o fundo partidário aqui para os municípios chega muito pouco, né? Isso fica mais nas mãos dos pré-candidatos a deputado federal. Eles reservam aquele fundo para suas campanhas futuras. Então, é o que a gente falou, primeiro, se o partido não te der uma estrutura financeira, é complicadíssimo, né? Você sair candidato. Dinheiro público, a gente não acha correto, né, ser usado para bancar campanhas políticas. Porém, se não houver esse financiamento, só vai prevalecer na política aquelas pessoas que realmente têm uma situação financeira controlada, né? Você tira a oportunidade de pessoas mais pobres, mas que são pessoas inteligentes, pessoas bem intencionadas, de estar participando. Então, isso é uma pergunta que a gente tem que olhar ela em 2 viés, né? Realmente, hoje, o nosso país atravessa uma crise muito grande. Esse dinheiro tem que ser melhor aproveitado em prol da população. Porém, né, quando se fala em querer mudanças de representantes, quando você tira essa oportunidade da pessoa participar devido ao recurso financeiro, só vai prevalecer quem realmente tem dinheiro. E aí a minoria fica sem representantes.
Certo, Amarildo, a gente, como o Zé Afonso bem disse aqui no início, o senhor foi candidato a prefeito por 2 oportunidades. Como é que o senhor pretende mudar esse estigma de candidato vencido? Não que isso seja um defeito, porque veja, nós já tivemos ex-presidentes que foram eleitos depois de sucessivas derrotas e faz parte do jogo. O Lula é um exemplo. Como é um deles, né? Como o senhor pretende mudar essa imagem para que a população, a partir de então, o Amarildo agora eu vou dar o meu voto de confiança para ele? Como é que muda essa imagem? A leitura que eu faço, Flávio, é totalmente inverso dessa de candidato derrotado. Muito pelo contrário, eu fui eleito vereador. No ano seguinte, após o meu primeiro ano de mandato, já fui conseguir ser eleito presidente da Câmara, que para mim foi uma honra muito grande. Eu acredito que a gente conseguiu fazer um bom trabalho na presidência. Fato é que na eleição seguinte já me colocaram como candidato a prefeito. Não estava preparado psicologicamente naquele momento, porque até então eu não sabia, né? O partido deixou para resolver tudo de última hora, então o meu nome nem era cogitado. Mas para fortalecer o partido e como a gente entrou na política para defender aquilo que a gente acredita que seja correto, eu não fugi do desafio. E assim eu não fujo até hoje. Eu sabia que era uma campanha super difícil, você brigar com o então Pedro Lucas, tinha lá 4 mandatos, né? A própria Béia, que já tinha mandato de vereadora, né? E já vinha para uma reeleição. Então, assim, nós entramos sabendo dessa dificuldade, mas a gente tinha um objetivo, que era, além de fortalecer o partido, mostrar para a sociedade aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente achava que teria de ter mudança. Mas é lógico que o resultado já sabia que não seria o que a gente queria. Nessa outra eleição não foi tão diferente, porque eu até falei com o presidente do partido, olha, se o partido realmente for lançar candidato a prefeito, se for eu, essa pessoa, me avisa um ano antes para a gente preparar, né? Porque é uma campanha pesada, né? Então a gente tem que ter uma preparação. E então o partido não fez. E só aos 46 do segundo tempo, nos últimos dias de convenções, é que me obrigaram a ser candidato. E eu novamente, né? Aí eu tenho até que agradecer o Coronel Elias, que aceitou retirar a sua candidatura para ser vice, para a gente tentar, né, emplacar aquilo que a gente pensava. Mas a partir do momento que os dois grupos preponderantes aqui em Patos, tanto o grupo do Arlindo e do Elmiro, se uniram, é lógico que a gente sabia que a dificuldade era enorme. Mas o que acontece? Nós tivemos uma primeira campanha, eu e Sérgio Vitor, nós tivemos 11 mil votos. Nessa segunda, nós tivemos quase 28, ou seja, foi um crescente. As pessoas acreditaram naquilo que a gente falou. O que a gente 90 dias de campanha, como era no início, é muito desgastante, muito desumano. Mas 45 dias, para quem está começando, é muito pouco. Foi a diferença de uma eleição para outra, né? Justamente. Então, 45 dias, para quem já é conhecido, é uma eleição mais fácil. Para quem sai na frente na pesquisa, se torna uma eleição mais fácil. Agora, para quem é menos conhecido, é muito difícil. Mas você já era conhecido na segunda eleição. Tanto é que você teve um número grande. O que faltou, então, o senhor está dizendo é que 28 mil votos. Nós não tivemos o que está faltando é que o senhor não teve essa chamada pré, que o senhor não teve um planejamento para a campanha. Ou seja, não teve apoio, o apoio necessário do partido, talvez. Enquanto a outra chapa tinha lá 10 ou 11 partidos coligados, nós éramos o PMDB e o PDT, né? Era apenas 2 partidos. Então isso faz uma diferença muito grande em tempo de televisão, em candidatos a vereadores a fazer a campanha na rua. Então, ou seja, nós tivemos que puxar o carro, né? E 45 dias você não consegue. Teve comunidades rurais que a gente não conseguiu chegar até ela. Teve bairro aqui na cidade que a gente não conseguiu caminhar nos bairros. Faltou dinheiro? Faltou dinheiro. Como não houve esse planejamento antecipado, nós começamos a fazer campanha de 45 dias, os 10 primeiros dias sem material de campanha, né? Você vê que é uma coisa assim totalmente inaceitável. Ou seja, faltou planejamento. Faltou planejamento. Você falou aí que foi obrigado a ser candidato pelo partido. Quem te obrigou? Porque não existe uma convenção lá no partido. Todo partido teoricamente, teria que ter uma convenção para votar esse aqui vai ser o candidato, nós vamos fazer isso. Lá é mais ou menos tipo coronelismo? Isso aí seria o MDB, o PMDB, né? Por que eu saí do MDB? Justamente por isso, né? Porque essa pergunta aí era para daqui a pouco, mas você pode continuar nessa linha, porque eu tenho que ir pro intervalo. Eu vou te interromper, porque eu ia fazer exatamente essa pergunta aí. Por que você saiu? Mas é importante para a gente saber se é uma estratégia, foi uma estratégia ou se foi divergência. Exatamente. Você vai responder daqui a pouco, depois do intervalo, por que você saiu do partido, se você foi obrigado realmente a ser o candidato do PMDB nas últimas eleições. 8h21, eu vou pro intervalo, já voltamos com Amarildo Ferreira Silva, pré-candidato a prefeito. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube 98. Hoje tem carne suína misturada no feijão e bacon em
Carne suína, só dá Suinco. Você já deve saber que o Marista é referência em educação. Só que, além dos ótimos resultados nos estudos, existe todo o cuidado com a formação humana e cristã. Aqui existe um enorme incentivo ao projeto de vida de cada estudante. Afinal, a gente tem um objetivo em comum, que é construir uma sociedade melhor. Ótimos resultados e excelentes atitudes fazem parte do mundo marista. Matrículas abertas. No Cicobi Credicopa você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios. Tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Cicobi em patrimônio líquido é a 5ª maior de Minas Gerais e está entre as 50 maiores do Brasil. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Nossa satisfação. Tá barato demais. Abacate chuchu, 1,47. Beterraba, inhame cabeça, 1,79. Abobrinha e tomate cereja bandeja, 1,97. Banana maçã, 2,79. Tomate extra, 2,99. Goiaba paloma, 5,97 o quilo. Novo Moderno, Rua Agenor Maciel 3, na Praça do Mercado. Da nossa terra, pra toda a gente. Rádio Clube 98. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Destaques do Clube Notícia. Você confere no portal Clube Notícia. Em observação por conta do coronavírus, Eduardo Bolsonaro cancela visita a Patos de Minas. Mulher que esteve na Itália é o segundo caso suspeito de Covid-19 em Patos de Minas. Campanha de vacinação contra o sarampo termina nesta sexta-feira. Polícia Militar Rodoviária prende munições, crack e cocaína. A ação ocorreu após abordagem na MGC 354. Fiscais e assistentes agropecuários de Patos de Minas declaram greve. Essas e outras informações você confere no portal clubenoticia.com.br. Rádio Clube 98, a marca da informação. Momento Unipan. Egresso de zootecnia conclui mestrado na área de avicultura. Elieverson Firmiani de Freitas Amaral, ex-aluno do curso de zootecnia do Centro Universitário de Patos de Minas, Unipan, concluiu no dia 10 de março o mestrado em zootecnia pela Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, Campos Diamantina, Minas Gerais. A área de pesquisa do ex-aluno foi avicultura. Na oportunidade, ele defendeu a dissertação intitulada Grãos Secos de Destilaria, DDG, na alimentação de codornas japonesas em crescimento com repercussão na fase de postura. O trabalho foi desenvolvido sob orientação do professor Éder José Dávila Lima. Pois é, a todo momento você vê ex-alunos do Centro Universitário de Patos de Minas se destacando em mestrado, em doutorado, aí para fora, enfim, buscando o seu espaço e conseguindo no mercado de trabalho aquilo que ele fez por merecer a partir de um curso realmente de qualidade. Assim é o Centro Universitário de Patos de Minas, Unipan, educação que transforma. 8h25 em Patos de Minas, debate 98 na Rádio Clube. Amarildo Ferreira, pré-candidato a prefeito, é o nosso convidado e nós vamos à participação dos ouvintes. Aqui o povo fala, né, ô Gustavo? Bom dia, J. Ramalho, bom dia, Flávio Souza, bom dia, José Afonso. Um bom dia pra você, Amarildo. Tudo legal? Bom dia. Primeira pergunta, vamos começar pelo Adair Teixeira. Jota, bom dia. Bom dia. Adair Teixeira pergunta: este candidato, conheci ele bem a prefeitura, porque de ganhar é uma coisa, depois é outra. Não pode dar aumento de salário para o servidor da prefeitura, não? Tem condições, agora fica brigando para ganhar. Pergunta do Adair, opinião do Adair Teixeira. Agora da Lili. Bom dia a todos. Eu fico me perguntando como fazer promessas, como um candidato pode fazer propostas, sendo que sabe que vai pegar uma cidade falida. Como você explica isso? Bom dia, bancada. Gostaria de perguntar para o senhor candidato a prefeito Amarildo. Pergunta aí da Edriane. Ela gostaria de perguntar ao prefeito Amarildo se ele pretende construir mais creches, principalmente no Jardim Panorâmico Afonso Queiroz, já que agora fechou a creche Dom Jorge. Essa é a pergunta da Edriane. Agora vamos à pergunta do Rodrigo.
A saída do MDB te enfraqueceu para a eleição deste ano? Outra questão, na minha opinião, competir contra candidatos de 2 grupos políticos tradicionais é perca de tempo. A população de Patos não vai eleger cedo outro candidato. Diante disso, caso não vença, será sua última candidatura a prefeito? A pergunta do Rodrigo. Beleza. Eu pedi para parar, que tem outras participações, porque bateu de encontro ali com o que a gente falou aqui. Isso. Voltando lá naquela questão, né? Você falou, Amarildo, no bloco anterior, de que foi obrigado a sair candidato. Como é que te obrigaram a sair candidato a prefeito? Veja bem, Jota, o PMDB até então, nós tínhamos apenas um vereador eleito na Câmara Municipal. E nós fizemos um trabalho de fortalecimento do partido, né? Tanto é que nós fizemos elegemos 4, faltou pouco para a gente eleger o 5º. E parte desses candidatos, eu tive a responsabilidade de buscá-lo para o partido. E depois, naquela hora de definições, que eu falei que não seria mais candidato, essas próprias pessoas que vieram me cobraram. Você tem que ir. Sim. Porque uma candidatura a prefeito, querendo ou não, alavanca a campanha dos vereadores. Então eu me senti na obrigação de ter que novamente encarar aquele desafio. Um compromisso com os vereadores. Disso. Então, assim, o meu compromisso foi com aqueles companheiros que eu levei para o partido. Então, em prol de todos, eu resolvi aceitar o desafio. E não me arrependo hora nenhuma, eu acho que a campanha foi muito vitoriosa. Hoje, a gente fazer os levantamentos, como o próprio ouvinte aí falou, sozinho contra os grupos que já estão aqui há muitos anos, a gente considera que foi uma campanha vitoriosa, né? Se tivesse mais um pouco de tempo de política ou um planejamento antecipado, o resultado poderia ter sido diferente. Então, assim, respondendo ele, eu não me sinto enfraquecido em relação a ter saído do MDB, a vir para o Patriota. O Patriota é um partido novo, mas o mais importante que é estruturar o partido, e isso a gente já está conseguindo estruturar o partido. Hoje nós estamos com a chapa de candidatos a vereadores praticamente completa. Então isso, para uma possível candidatura a prefeito, ela é muito importante. Então o nosso primeiro objetivo, ele está sendo alcançado. E agora, em relação ao MDB, eu não sei como anda a estrutura do MDB. De repente, o Patriota hoje possa estar até mais forte que o MDB. É lógico que o MDB tem um tempo de televisão respeitável, né? O Patriota é um tempo um pouco menor, mas na prática eu acredito que isso não enfraqueceu. E o que levou o Amarildo a sair do MDB? Do PMDB, na verdade. Você saiu do PMDB ou do MDB? Porque eu saí do PMDB, depois se tornou MDB, né? É verdade. Na realidade, é pra gente ter essa independência mesmo, né? Mas não houve nenhum motivo assim, ou foram os motivos passados aí? Interno, você não brigou com ninguém? Não, pelo contrário, eu tenho o maior respeito por todos do MDB. Ou te espremeram pra você sair do partido? Não, muito pelo contrário. Tinha um outro candidato a prefeito lá dentro? Porque política a gente sabe que assim funciona. Não, foi muito pelo contrário. Assim, eu tenho uma gratidão muito grande pelas pessoas que lá estavam, apesar de todos, né, esses problemas que eu já citei aqui, mas foi o partido que me deu a oportunidade, né? Acreditou na minha pessoa. Então eu saí de lá de uma maneira super tranquila, conversei com o presidente Oscar, expliquei para ele os motivos, e um dos motivos que era que eu poderia ser um pré-candidato a deputado, e lá no MDB a chapa era muito pesada. Então, se eu realmente quisesse ser esse candidato, lá a chance seria mínima. Então eu entrei no Patriota, onde teoricamente teria uma chance maior, né? E era um partido novo e a gente queria essa independência, a gente queria fazer um partido mais transparente. Então, tanto é que nessas eleições futuras agora, quem vai definir quem é candidato a isso ou aquilo, não vai ser o Amarildo, que é o presidente da comissão provisória, vai ser os membros, né, do Partido Patriota. Só uma pergunta aqui, uma dúvida, Amarildo. Na última eleição, você chegou a apoiar o Arnaldo Queiroz para deputado federal e não o Antônio Andrade. Não ter apoiado o Antônio Andrade já era resultado das operações da Polícia Federal que envolveram o ex-vice-governador? Como é que ficou essa relação de vocês depois disso? E por que o Arnaldo Queiroz e não ele? Olha, não pelo o que aconteceu com o Toninho, até porque por enquanto a gente não tem nada aprovado, né? E eu, em relação ao Toninho, eu tenho que... Mas são acusações sérias. Sim, mas por enquanto não tem nada. Então, até que me prova o contrário, eu prefiro acreditar que ele seja inocente, né? Se for realmente tiver culpado, ele tem que pagar por isso. E você já tinha saído do partido, já? Eu já tinha saído do partido. Aí seria muito incoerência minha ter saído do partido e depois voltar a apoiar alguém daquele partido, mas não é nada pessoal. Por que o Arnaldo e não o Zé Humberto Soares? É matemática também. Eu conversei muito com o Arnaldo, conversei com o Zé Humberto, e eu poderia ter sido também um pré-candidato a deputado federal. Mas quando a gente olhou a chapa nossa do Patriotas, lá aí consegui eleger um e já tinha gente lá com mais de 100 mil votos. Então, ou seja, a gente não conseguiria, né, uma segunda vaga. Em relação ao Zé Humberto, o partido que ele estava, isso eu falei para ele, né, a gente fez uma visita, falei, olha, Zé, infelizmente no seu partido você pode ter lá 80 mil votos que você não vai ter eleito, pelos nomes que estão lá. E isso é muito difícil você alcançar. E o nome do Arnaldo, no partido que ele estava, não era uma situação fácil, mas, porém, era o que tinha a melhor chance em relação a mim
em relação ao Zé. E como o Patos já está aí penando há vários anos sem um deputado federal, seu representante, a gente tem que abrir mão das vaidades ou das vontades pessoais para pensar no coletivo, na coisa pública. Então o Arnaldo, naquele momento, era a candidatura mais viável. E prova disso é que ele faltou poucos votos para ser eleito, né? Enquanto o Zé Humberto, ou seja, se ele tivesse os votos que o Zé Humberto teve, ele estava eleito. E se o Zé Humberto tivesse mais os votos do Arnaldo, mesmo assim não estaria eleito. Ou seja, a nossa leitura não foi equivocada, né? Então a gente apoiou o Arnaldo acreditando que Patos realmente precisa de um representante, e ele tinha competência para isso, tem a competência para isso, tem um perfil para isso. Então, o que justifica esse apoio é nesse sentido. Respondendo à pergunta do ouvinte em relação ao reajuste salarial do servidor público, é um direito garantido, né? Eles têm a database deles, é um direito garantido. O município, eu tenho conhecimento, a gente tem acompanhado, não tem condições de dar aqueles reajustes que talvez seja merecido pelo servidor, mas a obrigação de corrigir as perdas do ano, e isso é obrigação do município, eu acho que tem sido feito, né? Mas tudo é conversado, né? Tudo é negociado. Em relação à construção de creches, que a pessoa perguntou já de Europa, Afonso Queiroz, esse problema ele é muito sério, Zé, e a gente abre aqui um parênteses para fazer com que as pessoas façam reflexão. As pessoas ficam doidas que o perímetro urbano de Patos Minas seja estendido, né? A cidade tem que crescer. Só que a cidade tem que crescer e ela tem que desenvolver junto, porque só crescer é prejuízo para o município. Sem infraestrutura. Sem infraestrutura nenhuma. Ou seja, essas pessoas compraram seus lotes, né, em locais até mais distantes, está em pleno direito de cobrar do município creche, posto de saúde, segurança, limpeza pública, está no direito deles. Só que o município não consegue atender a contento. A própria ouvinte falou, o município está quebrado, não tem condições, tanto é que a gente não pode nem fazer promessa hoje, né? A gente tem que fazer a proposta de consertar o que tem hoje. Então, falar em construção é necessário? É necessário. A folha de pagamento do município hoje, ela já está no seu limite máximo. Então, para ele fazer uma creche, fazer um posto de saúde, não é um problema, porque você consegue recursos do governo federal. Você manter funcionando uma creche, um posto de saúde, é o problema, porque o município já está extrapolado com o teto de folha gasto em pagamento, né? Qualquer construção, a demanda aí de funcionários então, não tem como fugir. Aí o que eu quero dizer para as pessoas, quanto mais cresce a cidade de forma desordenada, mais cara fica para o município, né? O município vai ter que pagar limpeza pública, transporte público, tudo, creche, segurança pública, tudo envolve, tudo tem custo. Hoje o vazio urbano da nossa cidade é em torno de 40 mil lotes. Então isso prova que não tem necessidade de crescer por enquanto, né? Mas tem que crescer para que os lotes barateiem. Isso já foi provado que não funciona. Quantos loteamentos novos saíram aí, os preços dos lotes continuam lá em cima. Nós temos 40 mil hoje. Então se você pegar desses 40 mil lotes aí, eu te garanto assim, sem sombra de dúvida nenhuma, que mais da metade deles estão em locais que já tem essa estrutura, já tem a creche, já tem a escola, já tem a segurança pública, já tem limpeza pública. É verdade. A taxa de iluminação pública, você anda nesses bairros novos aí, a maioria é só lote vago, mas a luz está lá acesa. Quem está pagando aquela conta? É o contribuinte. Né? 40 mil lotes é maior do que a maioria dos municípios de Minas. Tá doido. Senhora da Badia. São visões que a gente tem que passar para as pessoas começarem, né, a pensar dessa forma. Mas não quer dizer que você não vai, se eleito, você não vai construir nada, não, né? Isso não, né? Não é isso que você está querendo dizer. Se for necessário crescimento, a cidade tem que crescer. Agora, a gente tem que crescer de maneira ordenada. Aliás, o que você está colocando aí de certa forma, antecipa a pergunta que eu faria também, que é exatamente com relação ao custo, né, da administração. Porque o que a gente nota, e não é do último governo, nem do penúltimo, mas já há bastante tempo, né? É verdade. E em nível de país, de estado, principalmente de municípios, né? É exatamente isso. Você, quando se candidata, você toma conhecimento de toda a situação do município. Sabe realmente dos problemas, o que é preciso fazer e o que tem que fazer e como fazer. Só que depois que chega lá, a coisa pode complicar. A gente vê que o município ainda não se recuperou daquela quebradeira que já vem, inclusive, que é inerente a praticamente todos os municípios do país, né, município do interior. Enfim, isso não assusta você como candidato, enfim, de pensar que você chegando lá, você tem que, ao mesmo tempo que se preocupar com o crescimento da cidade, com a manutenção daquilo que já existe, com as cobranças que virão. E o dinheiro, onde é que você pensa buscar esse dinheiro? E outra coisa, você tem expectativa de que o nosso município vai conseguir eleger deputados, tanto estadual quanto federal, para dar esse suporte que o prefeito precisa? Bom, Zé, essa eleição de deputado federal, querendo ou não, ela passa por essa eleição agora, né?
Eu até falo que esse é o momento de nós que estamos aí à frente, tá colocando o nome nosso à disposição. Eu até aproveito o momento aqui para cobrar dessas pessoas que às vezes criticam, mas que venham participar da política também, né? Porque talvez fique só de trás da mesa ou só de trás do computador fazendo as críticas, mas não querem participar, não tem coragem de colocar o nome à disposição. Eu falo que ser corajoso só no campo das ideias é muito fácil, né? Mas que venha, faça como eu, né? A gente saiu lá de baixo, não tinha nada, mas colocamos a cara a tapa, e isso não é fácil realmente. Então, Zé, hoje ser prefeito de Patos de Minas é um desafio enorme, porque a gente sabe que, infelizmente, o nosso orçamento hoje já está todo comprometido. Metade do orçamento está com folha de pagamento, 25% tem que gastar com educação, mais 15% com saúde, e a saúde, 15% não dá para nada, a gente sabe que o município gasta 30%, e mesmo assim a saúde não está boa, então, ou seja, não sobra nada. Você tem que buscar recurso. 5%. Para você fazer o... 10%. Então, ou seja, você hoje falar que a cidade vai crescer, vai construir isso, é irresponsabilidade. O que a gente tem que fazer é tentar corrigir, consertar o que está aqui, para depois pensar em crescimento. Porque não há como a gente fazer crescimento na situação que se encontra o município hoje. A estrutura urbana nossa hoje, ela é precária. O asfalto nosso está vencido há muitos anos. Esse tapa-buraco aí é o mesmo que fazer remendo novo em calça velha, né? Você remenda num lugar e ela abre no outro. Mas é porque o asfalto está vencido. E outra, são problemas crônicos, independente de governo. Os problemas são os mesmos locais, se tratando, por exemplo, das chuvas, né? Os estragos que a chuva causa, você pode fechar o olho em determinados lugares. Você vai lá na Rua Zé Camota, você vai na Rua da Mata, você vai no Oscar de Souza. Os buracos estão lá, de volta. A parte alta do Nova Floresta desce quase tudo aqui para perto do Campo do Vilo. Então, se a gente não fizer uma drenagem pluvial, é continuar jogando dinheiro fora. E a obra é milionária, né? É muito grande, uma obra muito grande. E assim, como a gente não tem nenhum representante, fica difícil até de você ir lá buscar, né? E eu te garanto que às vezes o município nem tem um projeto para dar entrada lá para buscar recursos em relação a isso. Então falta muito projeto no nosso município. Então você pensa ser um prefeito que vai trabalhar com projetos? Tem que ter projetos, porque sem projetos não vem dinheiro, né? E eles até falam que lá tem dinheiro. Tem, mas não é tanto assim não. Mas se tiver projeto e tiver um representante para fazer aquela política do dia a dia, você consegue recurso. Recentemente foi divulgado aí que tem ministérios montados no dinheiro e não tem projetos lá, né? Não tem projetos. O de infraestrutura, na área do então, esporte, por exemplo, e outros está lá. Então, assim, nós temos aqui grandes gargalos e não é consertado por falta de projeto. Então, é necessário fazer o tapa-buraco? É, porque não tem como, né, deixar a cidade do jeito que está. Mas é necessário, primeiramente, pensar num grande projeto para que isso no futuro deixe de ser um desperdício de dinheiro público, que fica caro, né? E todo ano, independente do gestor, o problema está lá. Bom, vou deixar uma pergunta para você responder depois do intervalo. Você falou aí na questão do crescimento, 40 mil lotes, se fala muito em expansão. Afinal, você é contra ou a favor da expansão do perímetro urbano? Eu quero saber, daqui a pouco, o ouvinte também quer. Daqui a pouco nós vamos para o intervalo, já você responde aqui no Debate 98. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. As inscrições para o programa de estágio 2020 da CEMIG já estão abertas. As vagas são limitadas, mas o aprendizado é infinito. São 80 vagas para nível superior e 20 para nível médio técnico em uma das maiores empresas do setor elétrico do país. Inscrições de 12 a 25 de março pelo site agiel.com.br. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Agora você ouve a Rádio Clube 98 no seu celular. Baixe o aplicativo Rádio Clube 98,3, disponível na Play Store. E fique em sintonia. Rádio Clube 98, a marca da informação. Aos domingos, de 6 às 7 da manhã, Manhã de Domingo, com o Momento de Paz. Apresentação: Otaviano Marques e Daniel Araújo. Oferecimento: Eletropatos, Avenida Piauí 507. Sonoclean, acabe com seu problema de sono. Ligue 3820-1079. Você, produtor rural que deseja adubar a sua lavoura, a Valoriza possui o fertilizante organo-mineral Forte OM, que combina macro e micronutrientes com matéria orgânica, formando o pelete perfeito. Forte OM, mais que nutrir, é ir além. Manhã de Domingo e Momentos de Paz, todos os domingos na Clube.
Mamoré em campo neste sábado pelo Módulo 2. É hora de buscar a primeira vitória para dar a volta por cima. O Sapo convoca você. Bora pro estádio, galera. Neste sábado, o Verdão joga contra o Ipatinga às 15h30 no Bernardo Rubinger. É hora de mudar a situação e o Mamoré conta com você, torcedor. É neste sábado. Não perca. Ingressos de arquibancada 20 e 10. Cadeiras vermelhas 30 e 15. Cadeiras verdes 40 inteira e 20 a meia. Rádio Clube. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. São 8 horas. São 8h42 na capital do milho, 8h42. O meu amigo Gustavo Galvão tá temos ali. Mais participações. Tem mais aqui, participações. Eu pedi ao marido para colocar o fundo. Olha ali. Só, vamos lá. Rosa, parabéns à Rádio Clube pelo excelente programa, principalmente por dar oportunidade de todos os pré-candidatos exporem suas ideias. E parabéns ao Amarildo pela sua história de coragem e luta, por ter também oportunidade de mostrar seu trabalho executivo em prol do município de Patos de Minas. Aí a participação do Ivan Rosa. Bom dia, aqui ó, pergunta do Dário Rodrigues. Bom dia, perguntar ao candidato sobre as questões da Copasa. Agora vamos ao Paulo Silva. Bom dia, pergunte ao Amarildo sobre as estradas rurais. O que ele vai fazer? Paulo, da Capela das Posses. E a Vera Silva, também da Capela das Posses. Bom dia, parabéns pela oportunidade a candidatos e eleitores. Bom dia, Amarildo. Qual a importância para você da área rural e o que fará de concreto para nós sendo eleito? Agora vamos ao Dimas Fernandes. Não, Doraci Moraes primeiro. Bom dia, J. Edvar Amarildo. Na minha opinião, tem que ganhar, vai pegar um buraco. Com certeza, Amarildo, estou com ele. A participação da Dorinha. São essas as últimas participações. Aqui, ó, mais uma do Bruno Gomes. Bom dia, Amarildo. Gostaria de lhe fazer a mesma pergunta que fiz a Falcão e Arnaldo quando estiveram aí no debate. O que acha da atuação de Dr. Eli como deputado estadual? Na minha opinião, lamentável. Beleza. Participação do Bruno Gomes. Obrigado. 8h44, vamos começar com o Dr. Eli. Vamos lá. Você ouviu aí a pergunta do ouvinte. Bom, a democracia é bom por isso, né? As pessoas falam aquilo que pensam, aquilo que realmente está achando. Eu, particularmente, quando fui vereador, o deputado que a gente tinha era o Dr. Eli, e todas as demandas que eu precisei, ele me atendeu. Então, assim, foram várias obras aqui na cidade, como na zona rural, para a comunidade, que ele nos passou, né, a emenda parlamentar, e a gente conseguiu fazer com que essas comunidades fossem atendidas. Então, é um parceiro que eu tenho. E outra, se ele está aí há tantos mandatos com a votação tão boa, é porque o cara tem seu mérito, né? Então, assim, eu tenho um respeito muito grande pelo doutor ali, é meu companheiro, meu parceiro, e eu acredito que ele desenvolve aquilo que está no alcance dele também, já que o Estado também está numa situação muito difícil, né? Então, ele tem a forma de atuação. Tanto não só em Patos como na região, porque a votação dele na região também ela é muito grande. Ou seja, se ele fosse um cara tão ruim, ele não teria essa votação. Mas então, a gente voto tem que não respeitar, necessariamente, né? significa trabalho. Mas para quem está sendo reeleito as várias vezes, eu acredito que seja trabalho, porque se você não trabalhar, você não der resultado, na eleição seguinte o eleitor consciente não vota, né? E o Eli, a gente tem visto uma crescente na votação dele. Então, assim, é uma pessoa, hoje é o único representante que nós temos, então a gente tem que respeitar isso também, né? Pode seguir aí, vamos lá. Em relação ao Ivan, é meu companheiro que estava no MDB, foi como pessoas como o Ivan é que eu aceitei aquele desafio na eleição passada de ser candidato a prefeito para dar sustentação à chapa de vereadores. O Ivan foi uma das pessoas que a gente levou para o MDB na época, agora está com a gente no Patriotas. Hoje a comissão provisória do Patriotas é formada por mim, pelo Ivan Rosa, pelo Walter Carneiro, ex-vereador, pelo João Marra, da Associação Anjos da Vida, pelo William Campos, que é ex-presidente do bairro Jardim Esperança. Então, assim, nós estamos com uma turma muito boa. Então, essas pessoas acreditaram nessa proposta nossa, nesse nosso trabalho. Então, eu quero agradecer o Ivan aí por essa confiança. Em relação às estradas rurais, é outro problema crônico que a gente falou. A gente falou dos buracos na cidade, mas isso é na zona rural, as estradas. E a gente fica mais perplexo é porque o município adquiriu novas máquinas, né? Máquinas de primeira geração e de grande tecnologia, mas a gente não viu o resultado. Você acha que não está havendo ação, não está a administração atual? Ontem mesmo eu estava em Cabeceira da Abelha e fui até Pindaíbas. Realmente o trecho está muito deficitário. Inclusive agora, tem uma pergunta aqui, não tem o nome de quem está perguntando, mas o assunto é esse, é sobre a zona rural.
Então, o que acontece? Não existe, tem falta de cascalho hoje para você regularizar uma cascalheira. Dá trabalho. Mas o que pode ser feito, Zé? O município está cheio, mas cheio de terreno vazio aqui dentro da cidade. Às vezes o município nem sabe quantos terrenos ele tem vazio aqui, que é de propriedade do município. Zona rural, o que tem de fazenda cheia de cascalho que o cara não consegue aproveitar para nada, porque o município não desapropria ou dá em dação pagamento esses lotes vagos que estão aqui em troca daquela cascalheira em cada região do município. Isso facilitaria muito o transporte, a logística, né? E essa desculpa de não ter cascalho, ela acabaria. Agora, então falta ação, na sua opinião. Falta ação. E eles querem o quê? Que o fazendeiro vai lá, regularize a cascalheira para doar o cascalho para o município. No seu caso, você acha que o município tem que fazer? Eu, na minha opinião, se eu fosse o prefeito de Patos, eu já teria tomado essa decisão. Então você vai agir dessa maneira? Vamos lá, vamos propor dação em pagamento, né? A troca de um terreno na cidade em troca do pedaço de terra do fazendeiro, onde ele já não utiliza para nada e tem cascalho. Se ele não quiser, o município tem poder de desapropriar, porque é uma utilidade pública, né? E depois resolve-se. Mas enquanto a gente ficar nessa aí de querer pessoas doarem cascalho para o município fazer, isso não vai resolver. Bom, vamos rapidinho agora, que nosso tempo já voou. Você sabe que 1 hora já está quase acabando, quase, né? Vamos à pergunta que eu deixei no ar agora, depois, se der tempo, a gente responde mais ouvintes aí. A expansão do perímetro urbano, você fez uma colocação no início aí, que tem 40 mil lotes em Patos, na sua opinião, expandir, depois não tem infraestrutura, qual que é o seu posicionamento? Você é a favor ou contra? É aquilo que eu falei, se a gente for expandir com desenvolvimento, com uma coisa bem planejada, é lógico que a gente é favorável. Não pode passar para depois do rio, isso é balela, né? Quantas cidades aí que ela atravessa o rio? Então isso é conversa fiada, isso não é argumento para justificar que não possa ter a expansão. Agora, o que a gente preza, e a gente tem que ter muita responsabilidade nisso, é você autorizar uma expansão de perímetro urbano, às vezes só para o loteador fazer a venda dos lotes e depois o município ficar com aquele problema na mão. Então é isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? Mas o loteador, ele deixa lá o espaço para construção do espaço público, né? Para creche, para posto de saúde, etc. Deixa o espaço, mas quem tem que construir, quem tem que dar manutenção é o município. Então, sim, a gente precisa, tem necessidade de vagas em creches no nosso município? Tem essa necessidade, sim. Mas o município, quanto mais crescer, mais creches vão abrir, como é que ele vai manter isso? É aquilo que eu falei no início. Sem um desenvolvimento em conjunto, só o crescimento é prejuízo para o município. Então, do jeito que você está falando aí, para expandir, por exemplo, o empresário teria que dar infraestrutura também. Isso. Pelo que você está falando aqui, não é deixar só o espaço, não. Ele vai ter que fazer o seu planejamento, mas fazer a praça, tipo, arrumar e deixar tudo organizado, não é a prefeitura. Justamente, porque senão ele vai lá, faz o loteamento dele, o empreendimento, que né, é justo, ele pode brigar para isso. Mas depois quem fica com o pepino na mão, com os problemas, fica só o município, né? Então, lógico, quem compra o lote acha bom, comprei meu lote lá, ser um pouco mais barato, mas depois ele quer a estrutura que o município não vai conseguir oferecer para ele. Então a gente tem que ter muita responsabilidade nessa hora. Em relação à Copasa, que alguém perguntou, isso é tema de debate em quase tudo que a gente ouve. Exatamente. Né? Existe um contrato muito bem feito, né? Eu ouvi um pré-candidato aqui falando em relação à Copasa, e a Copasa hoje é fácil a gente falar mal, bater, né? É aquilo que a gente fala, mas a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente fala. Realmente a Copasa deixa muito a desejar em relação ao tratamento de esgoto. Em fornecimento de água, eu acho que não. Eu acho que Patos está bem servida. Falta o cumprimento do contrato em relação ao tratamento de esgoto. E isso sim, é um assunto para debate. O município, ao falar que vai lá e vai receber o contrato, o município não tem condições financeiras de ressarcir a Copasa pelos investimentos que ela já fez. Falta muito, mas ela já fez alguma coisa. O município não tem condições nem de ressarcir e hoje, no atual quadro, nem de assumir esse tratamento de esgoto, esse fornecimento de água. Então, a realidade tem que ser dita, né? Nós estamos pagando por um produto que a gente não tem. Eu acho justo. Né? Isso deve ser revisto realmente. Agora, falar que vai cancelar o contrato, aí já não depende só da vontade do prefeito, né? Ou só da caneta do prefeito. Isso envolve questões jurídicas, então é uma coisa mais complicada. Em relação à zona rural também, a gente fala muito sobre a estrada. Ontem mesmo, a gente conversando com algumas pessoas, falta algum incentivo para que essas pessoas permaneçam na zona rural. O Santana de Patos agora vai ter um laticínio lá, que a região vai ter uma oferta de trabalho para quem mora ali. Porque no Areado, Major Porto, naquela região também não fazer isso, porque tudo tem que vir para dentro da cidade. Então existem alguns segmentos que poderiam muito bem se instalar na zona rural para que aquelas pessoas pudessem se manter lá. Porque hoje o que acontece? Quem está ficando na zona rural são somente aquelas pessoas mais velhas que não gostam da cidade. As pessoas mais novas vai para a cidade. Vai para a cidade, porque vai fazer o quê lá? Escolar hoje com dificuldade, quando tem escola, porque às vezes a estrada não deixa de ter escola, né? Precisa de uma saúde, emergência, tem que vir para a cidade, lá a estrutura é muito pouca.
Então, os recursos para a zona rural são muito poucos. Então, a gente tem que achar uma maneira de fazer com que essas pessoas permaneçam lá tendo qualidade de vida. Porque se todo mundo vier para a cidade, quem vai plantar para nós comer? Não é verdade? Ô Amarildo, tem uma pergunta que o ouvinte mandou pra gente, o nosso amigo observador de novo, ele disse o seguinte, achei a pergunta pertinente porque é um problema atual que nós temos. O candidato pretende revitalizar prédios públicos como o antigo prédio da cadeia, o CSU, solicitar do Estado também o prédio da Escola Coronel Osório e dar destinação útil ao menos, ou vai continuar pagando aluguel caro para uma meia dúzia de locatários? Muitos prédios públicos vazios e rios de dinheiro indo para o ralo com aluguéis. Alguns desses que ele citou aqui nem são do município, né? O CSU, por exemplo, e a cadeia ninguém sabe nem de quem que é, né? Ele tá tentando resolver até hoje. Mas em síntese, o senhor pediria, por exemplo, o prédio do CSU para o município, faria alguma coisa lá? Eu pediria, por gentileza, 3 minutos, nosso tempo tá estourando. Não, isso é aquilo que a gente falou, o município hoje está tão, né, saturado com dívidas, com despesas, que poderia economizar. São várias secretarias que realmente pagam aluguel e o próprio município tem. O CSU é grande, hein? Justamente, e o próprio município tem hoje locais que estão fechados, que poderiam ser utilizados por outras secretarias e fazer essa economia de aluguel. E o Estado não dá conta também de revitalizar CSU, ou Cadeião, ou Coronel Osório. Então seria talvez muito mais viável para o Estado doar aquilo para o município e o município sim, né, revitalizar e, como vocês falaram, usar aquilo como estrutura do município, da secretaria, economizar aluguel. E a gente sabe que existe aluguéis aí, né, estrondosos, que o município não consegue, né, sair fora. Então, tem espaço, mas eu acho que falta também, né, essa gestão política de querer realmente resolver essa situação. Ô Amarildo, avaliação do atual prefeito, o José Eustáquio, e com nota, qual a nota que você daria para ele de 0 a 10? Olha, avaliando a situação que ele pegou o município, né, a crise que o município estava enfrentando, as condições do Estado, que muitas das vezes deixou de fazer o repasse para os municípios, essa situação precária que ele se encontra, como a gente falou, da estrutura urbana nossa, a gente reconhece que realmente não é fácil, né? Mas eu acredito que 6,5 seria uma nota justa para o Zé Eustáquio. 6,5. E essa questão, Amarildo, há uma história aqui em Patos de Minas de confronto de lideranças políticas, enfim, que não há convergência, né, de entendimento. Nas últimas eleições houve uma possibilidade disso, aliás, houve até durante a campanha, mas depois que passou a campanha também se separou todo mundo, enfim. Você acha que isso é utopia, pensar numa união de esforços aqui de líderes e de novos líderes também, que a gente fala muito dos antigos, mas é preciso que os novos também se aliem, né, e deem a sua participação. Isso é utopia? Isso é necessário? Ou essa divergência democrática e você vai conviver com ela? Não, isso faz parte da democracia, né? Ela permite, hoje você pode ser adversário, amanhã você pode ser companheiro. É por isso que a gente tem que tratar todos com o maior respeito devido. As pessoas falam, né? Os dois grupos preponderantes, e eu também, a gente sempre batalhou, não contra eles, mas porque pudesse ter oportunidade para novas pessoas. Mas depois a gente vai percebendo também que as pessoas querem mudança, mas elas também não se apresentam para ser essa mudança, né? Então, quem se apresenta são sempre os mesmos, é por isso que os mesmos estão sendo eleitos. Dessa última vez, por que eu falo que eu saí com a sensação de dever cumprido e vitorioso na campanha passada? Porque os últimos anos foram só anos de brigas. Nesse mandato você já não viu tantas brigas. E o que a gente queria era realmente acabar com aquela briga que atrapalhava o município. Ou seja, quem perdia começava a atrapalhar. Então, não houve a briga. Eu falei, olha, então teve bom, a gente queria acabar com a briga, nós não ganhamos não, mas eles juntaram, né? A briga terminou. Porém, né, o resultado não foi o esperado. E a gente sabia que para eles continuarem juntos seria muito difícil. Porque tem as vaidades pessoais, tem os interesses de grupos. Isso é normal, né? Dentro da política. Mas eu acho que é utopia, né? A gente já viu tantas coisas aí de pessoas que são adversários, de repente viram parceiros. E outra, hoje é diálogo, né? Hoje nós somos adversários no diálogo, que amanhã a gente pode ser parceiro. Se for em prol do bem do município, eu não vejo problema nenhum caminhar com um, caminhar com o outro, desde que tenha respeito e tenha um plano de governo que realmente vai te convencer a caminhar juntos, né? Mas para quem realmente precisa e quer mudança, ele tem que se apresentar para ser mudança, porque senão vão ficar sempre os mesmos velhos aparecendo. Bom, com relação ao governo Zema, essa questão aí do aumento do salário da segurança, a greve dos professores, pra gente fechar aqui, ô Amarildo. Eu sei que foi um tiro no pé, eu votei no Zema, trabalhei para o Zema, gestor nenhum, não só público, mesmo em empresa privada,
você não pode dar aumento diferenciado para determinadas categorias. O que diferencia o policial do professor é o piso salarial. O salário dele, o policial, ele tem um risco maior, portanto, ele vai ganhar um pouco mais. Não que seja mais importante que o professor, o que é da área da saúde. Agora, a diferença tem que estar no piso salarial, mas não nos reajustes. Por que você vai merecer ganhar mais do que eu, né? E todos são importantes. A área da saúde é super importante. A área da educação é super importante. Existem outros segmentos que são importantes para que o Estado possa caminhar. Então, eu acredito que ele deve rever isso. Realmente foi um ato talvez impensado, mas eu hora nenhuma concordo. Eu acho que todo reajuste tem que ser igual para toda a categoria. Se você for candidato, você é pré-candidato hoje, candidato mesmo, do Patriotas, por que o eleitor deve votar em você, para a gente encerrar com a sua mensagem final? Olha, primeiro eu acho que entre os pré-candidatos, com todo respeito, talvez eu seja o que mais conhece as mazelas do nosso município. Porque eu já fui vereador, já fui candidato a prefeito por 2 vezes, então a gente conhece bastante a nossa realidade. E a nossa vontade é de fazer algo diferente. Então, eu acredito que a gente, sendo bem intencionado, sendo respeitoso com todos os adversários, a gente consegue fazer uma boa administração. O ruim é quando você acaba de ganhar e os seus adversários são inimigos, que aí começam a atrapalhar. E graças a Deus a gente faz o possível, né, para ter um bom relacionamento com todos, independente se vai caminhar juntos ou não. Então eu acredito que a minha possibilidade hoje, em relação à passada, ela é até melhor nesse sentido, que amadurecemos bem, né? Conhecemos muito as nossas realidades e então a gente acha que tem condições de dar prioridades corretas no possível governo. O seu vice está fácil de sair? Nós não conversamos em relação a isso, Zé. Pode ser o Coronel Elias, novamente? Bom, é uma ótima pessoa, não sei se ele vai aceitar esse desafio, né? Mas na realidade nós não conversamos em relação a isso. Hoje a preocupação nossa é estruturar o Patriota com a chapa completa de vereadores e lá para junho e julho é que começa as convenções, aí que a gente define quem é vice de quem vai caminhar com quem, mas isso ainda tem tempo. Beleza, obrigado Amarildo, um prazer recebê-lo aqui. João, eu agradeço a você, Zé Afonso, a todos os ouvintes e ao Flávio, que está aqui junto com a gente, né? E novamente parabenizar a emissora pelo espaço, pela democracia. E acho que é isso que faz a diferença no município como Patos de Minas. A gente espera que dê tudo certo para que em breve a gente possa conversar com você de novo, já num debate com os candidatos. Obrigado, Zé Afonso. Obrigado, Flávio. Um abraço, bom dia. No Cicobi Credicorp, o crédito consignado, que já é convidativo, agora está ainda melhor. Conheça as taxas promocionais de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Durante todo o mês de março, venha conhecer na Praça Desembargador Frederico 37 ou ligue 388-2400. No Marista você encontrará um colégio experiente, inovado, renovado, capaz de responder com audácia às necessidades da modernidade. Unipan, educação que transforma. Obrigado pela audiência, um bom final de semana. Vem Otaviano Marques, Rádio Ajuda, na sequência o Radar. Bom dia. O diálogo se faz necessário. A informação é poderosa. Debate 98 volta amanhã. Campanha de Folias de Reis 2020 na Rádio Clube 98. Inscrições abertas na portaria na Getúlio Vargas 142. Apresentações na sede da Sociedade São Vicente de Paulo, lá no Boa Vista, Rua Altiva Braga 225. Lembre-se, inscrições abertas na portaria da Rádio Clube. Apresentação Valico Pereira, participação Vicente Soares. Rádio Clube 98, há quase 60 anos com a campanha de Folias de Reis. Rádio Clube 98. Nossa satisfação. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Bebida láctea Quack 59 centavos. Boêmia 600 ml com casco 4,99. Coxinha da asa temperada Pif Paf 700 gramas 4,99. Coca-Cola 2 litros 5,99. Corimbá 9,98 o quilo. Maçã de peito 19,49 o quilo. Aberta aos domingos. Novo Moderno, Rua Genor Maciel 3, na Praça do Mercado. Café Santiago, qualidade especial. Café Santiago, o dia fica legal. Café Santiago, o melhor do café. Em Patos de Minas você encontra o Café Santiago na Elis Marina e Supermercado Pimpão. Você está ouvindo Rádio Clube 98, Patos de Minas. 9h01. Rádio Clube 98.
Rádio Ajuda. Onde tem esperança, há sempre uma porta aberta. A Clube é o canal de ligação de quem precisa e de quem pode ajudar. Rádio Ajuda. Apresentação: Otaviano Marques. 9h em ponto na capital nacional do milho. Agora, em nome do Cicobi Credicopa e também da Autoescola Dudu, nós vamos iniciar o nosso Rádio Ajuda e vamos trazer o bom dia do Eduardo e as suas considerações para você. Antes, eu vou só lembrar que hoje nós teremos uma palestra com Eduardo Guimarães na Cada Sopa, ou melhor, no Centro Espírita André Luiz, viu? Paulo, um homem Cristo. A palestra é às 19h30 e nós esperamos a sua participação. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Otaviano. Bom dia, Parício. Bom dia, Zuleide, aqui no estúdio. Bom dia a você que